Paz do Senhor, irmãos, nós estamos no canal Liga Desligado. Esse aqui é o Pastor Cabral que está falando com você. Nós vamos entrar hoje na nossa primeira videoaula. Nós vamos falar hoje sobre a diferença do homem, do macho e do sacerdote. Nós estamos vivendo um tempo, uma crise existencial na nossa geração. Muitos homens estão perdendo a linha da sua casa porque não conseguem compreender qual é a função sacerdotal dele. Não consegue compreender essa diferença entre ser homem, ser macho, o macho que a sociedade preza, o macho que a sociedade quer que ele seja. E nessa videoaula nós vamos aprender um pouco diferente. Nós vamos entender e compreender aquilo que Deus está gerando em nós, para que a gente não perca a nossa casa, para que a gente não perca a nossa família. Vamos partir do princípio. E qual que é o princípio? O homem. O homem é uma criação de Deus. Deus criou o homem. A Bíblia diz no livro de Gênesis que Deus cria o homem. Cria o homem à sua imagem, à sua semelhança. Mas não é nesse aspecto que eu quero falar, da imagem e da semelhança de Deus, porque nós vamos falar de algumas características. Eu quero falar apenas da nomenclatura que se dá ao homem. O homem é uma criação, ponto. A sociedade preza um homem diferente daquilo que a gente costuma ver, daquilo que a gente costuma enxergar. A sociedade preza um macho que manda, que ordena, que impõe, quando na verdade nós precisamos entender que o nosso papel como homem não é ser aquele que manda, aquele que impõe, mas é aquele que direciona. E isso só é possível quando você é um sacerdote. Então grave bem essa palavra, anote ela se você quiser. Sacerdote. Nós fomos escolhidos para ser o sacerdote da nossa casa. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, capítulo de número 10, que Deus fala para Moisés que ele precisa colocar Arão e seus filhos como sacerdotes de Israel, dizendo que vem a tribo de Levi, e da tribo de Levi é onde vem a herança do Senhor. Deus escolheu Arão. Agora, nessa parte histórica, nós já conseguimos entender de onde brota esse sacerdote. Mas qual é a função do sacerdote? O sacerdote é aquele que cuida das coisas de Deus. Isso a grosso modo. Nós não estamos nos aprofundando, nós não vamos falar de um contexto histórico, de vestes, de mitra, nós não vamos falar nada disso. Nós vamos ser bem simples e claro, para que nessa aula você consiga compreender qual é o seu papel como esposo, como pai, como trabalhador, como provedor da casa. O sacerdote é aquele que cuida das coisas de Deus. A família, ela é uma instituição criada por Deus. Logo, o sacerdote que cuida das coisas de Deus, cuida da sua família, porque a sua família é de Deus. Então, pastor, o que Deus quer de mim? Deus quer que você seja o sacerdote da sua casa. Deus não quer que você seja apenas o homem que carrega um órgão reprodutor. Deus não quer que você seja um macho, aquele que impõe. Deus também não quer que você seja um banana que não toma decisões, mas Deus quer que você seja um sacerdote que dá direcionamento à sua casa, dá direcionamento à sua família. E isso é o que mais nós encontramos de dificuldade em alguns lares que nós aconselhamos ou visitamos. Homens que estão perdendo o freio da sua casa, homens que estão perdendo a linha da sua casa, porque não compreenderam ainda o ministério sacerdotal. Juntos a gente vai aprender esse segredo do ministério sacerdotal. Para você entender como Deus ele coloca o homem como sacerdote, o primeiro sacerdote que nós vamos ver na Bíblia Sagrada é Adão. Exatamente isso. Adão foi o primeiro sacerdote que Deus instituiu na terra. Quando Deus cria o homem à sua imagem, à sua semelhança, Deus entrega um jardim a ele. Deus entrega um jardim para que ele pudesse cultivar aquele jardim, para que ele pudesse cuidar daquele jardim. Deus dá a sabedoria ao homem para que o homem possa ter a inteligência e dar nome aos animais. Nesse período, Deus viu que o homem tinha tudo, mas lhe faltava alguma coisa. E o que lhe faltava? Faltava-lhe uma companheira. Então, como você bem sabe, Deus decide criar Eva na costela de Adão. Adão tem um sono profundo e Deus decide tirar dali uma costela
e criar Eva. Ali começa o ministério sacerdotal dele. Porque Deus cria Eva para que ele pudesse cuidar dela, cuidar daquele jardim, cuidar do relacionamento que ele tinha com Deus. Mas Eva está próximo de uma árvore que Deus havia falado que não era para estar, comeu de um fruto que Deus havia falado que não era para comer, e talvez você possa perguntar, nessa síndrome de Adão, a culpa foi de Eva, porque ela estava perto da árvore, ela comeu do fruto, ela deu a legalidade ao diabo falar através da serpente. E eu vou dizer para você que não, a culpa disso tudo não foi de Eva. A culpa disso tudo foi da má administração de Adão. Porque Deus não chamou Eva primeiro, Deus chamou Adão. E isso não é um papo machista que eu estou tendo com você. Então se de repente tem alguma mulher vendo o vídeo, não se sinta ofendida. Mas o primeiro a ser criado foi Adão. Deus o chamou primeiro. E Deus disse a Adão e não a Eva. Deus falou, Adão, essa é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dela não comerás. Ele instruiu a sua esposa. Ele instruiu Eva. Mesmo assim, Eva estava próximo do perigo. No momento em que ela cai na lábia da serpente, possuída pelo diabo, ela oferece a Adão o fruto. Um sacerdote faria o quê? Diria, eu não vou participar disso. Mostraria para ela qual fosse o erro dela e Deus viria e faria o julgamento que ele fez. Mas Adão se deixou levar. E aqui está um problema também no ministério masculino. Perceba que a nossa geração, ela está ficando, de homens, ela está ficando meio afeminada. As canções são meio afeminadas, os homens estão se tornando homens que não têm a sua virilidade mais estabelecida na sua casa. Ele não consegue decidir. E nós precisamos aprender que a responsabilidade do homem é de tomar decisões junto com a sua esposa, mas dando direcionamento. Então, quando Adão toma a decisão de ir junto com Eva, ir no embalo dela, ele cai junto com ela. Porque ele não se posicionou como um sacerdote, ele não cuidou daquilo que era de Deus. Então entenda o que a Bíblia diz no livro de Efésios, e é um dos textos muito bom para a gente aprender sobre isso. E nós vamos aprender junto. Efésios, no seu capítulo de número 5. Efésios capítulo 5, grave isso, escreva isso e depois você medita aí, porque a gente vai conversar, bater bastante papo sobre isso. Efésios capítulo 5, nós vamos ler o verso 22, olha aqui a profundidade disso. As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor. Então o verso 22 ele está dizendo, mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor, ao seu Senhor. Verso 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Eu vou me ater a esses dois versos, nós vamos continuar depois. Primeiro, mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor. Aqui nós estamos falando de uma sujeição, de uma submissão. E isso dá o que falar. Porque a mulher não entende o que é submissão e o homem também não consegue explicar o que é submissão. O homem impõe para sua esposa que ela tem que ser submissa. Ele a obriga a obedecê-lo. Acorda, meu irmão. Você não tem uma escrava dentro de casa. Você tem uma ajudadora. Ela não tem obrigação de ser submissa a você. Ela será submissa a você na medida que ela admirar você. É simples. Todo ser humano que admira um líder se sujeita a ele. A mulher só se sujeita a quem ela admira. Se ela tem um marido em casa que é um sacerdote, que é um líder, que lidera a sua casa, que direciona a sua casa, ela vai submeter. Porque o que é submissão? Submissão é uma palavra grega que se divide em duas partes. Submissão. Sub, duas, missão, uma. Ou seja, submissão é duas pessoas baseadas na mesma missão. O que isso tem a ver com a mulher ser sujeita ao marido? O marido é o cabeça. Deus o chamou para essa responsabilidade. E a mulher está ajudando ele nessa responsabilidade que Deus o chamou. Ou seja, num tempo bíblico, entenda porque não é uma heresia, mas num tempo bíblico haviam o sumo sacerdote, o sacerdote e os levitas. Os levitas ajudavam os sacerdotes nos sacrifícios que se fazia durante um ano para que Deus respondesse se havia
recebido o sacrifício do povo ou não. Então a mulher, ela ajuda o marido na sua casa, ajuda o marido no seu ministério, ajuda o marido nos seus trabalhos, nos seus afazeres e vice-versa. Então uma ajudadora não é uma escrava. Por isso que Deus não tira Eva do pé de Adão, exatamente para Adão não pisar nela. Só que Deus também não tirou Eva da cabeça de Adão para que ela não estivesse por cima da cabeça dele. Deus tira da costela para que esteja ao lado, ajudando. Então, mulher, não se sinta menosprezada nesta palavra. Pelo contrário, se sinta privilegiada por Deus ter te escolhido para ser uma ajudadora, aquela que ajuda. Agora preste atenção nisso. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Deus está dizendo que o marido é o cabeça da mulher. Agora vamos voltar em Deuteronômio 10, a partir do verso 8. Deus, quando chama a Arão para ser o sacerdote, o primeiro rito que Moisés tem é pegar o azeite puro vindo do chifre ou do chofar. Ele pega uma gota do azeite e coloca no lóbulo da orelha direita de Arão, ou seja, na ponta da orelha de Arão. Pega também uma gota de azeite e coloca no polegar direito de Adão, e uma mesma gota de azeite ele pinga no dedão do pé direito de Adão. O que isso significa? Significa que Deus dizia ao povo: o sacerdote, todavia sendo separado, tem uma veste diferenciada, tem a mitra. Não vamos entrar nesse aspecto, só para você entender o aspecto da unção na orelha. Deus dizia a Moisés: o sacerdote precisa que os seus ouvidos estejam aptos e atentos a ouvir a voz de Deus. As suas mãos aptas e atentas a cuidar das coisas de Deus. E os seus pés serem direcionados para onde Deus quer que Deus leve esse sacerdote. É basicamente isso, a grosso modo. Não no modo destrinchado, mas a grosso modo, só para você entender o texto. Quando a Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher, olha a profundidade disso. Quais são os órgãos que nós temos na nossa cabeça? Quais são os membros que temos na nossa cabeça, se por assim dizer? Nós temos orelhas, temos olhos, nariz e boca. A orelha do cabeça precisa ouvir quem? Cristo. Os olhos do cabeça precisam olhar em que direção? A de Cristo. O nariz do cabeça precisa sentir que cheiro? O cheiro de Cristo. E a boca do cabeça precisa falar o quê? Falar aquilo que Cristo falaria. Então, ser cabeça, ser líder, é dar direcionamento, mas um direcionamento divino, um direcionamento de Deus. Quando você, homem, se sente como cabeça, Deus quer que você dê direcionamento à sua família. Direcione a sua família à oração, direcione a sua família a um jejum, direcione a sua família à palavra de Deus, direcione a sua família. Agora, como você vai direcionar a sua família? Fazendo. Você nunca poderá cobrar seus filhos de ler Bíblia se você não lê Bíblia. Você nunca poderá cobrar seus filhos de oração se você não ora. Porque a tua família não te vê sendo sacerdote. Te vê apenas sendo marido e pai. E não é o suficiente para uma casa. Uma casa precisa de pai, de marido e sacerdote. Ah, pastor, mas isso é muito pesado para mim. Desculpa, você casou por quê? Porque se o teu pensamento de casar era apenas para ter sexo, você cometeu o maior erro da sua vida. Casamento requer renúncia. Casamento requer mudança de comportamento. Então, quando Deus te chama para direcionar a sua família, Ele está dizendo: eu te dei uma responsabilidade, eu te dei uma igreja. Eu vejo em alguns lugares aí irmãos desesperados para ter cargo, para ser pastor, para estar em cima de uma tribuna, para ter microfone na mão, para ser intitulado. Eu já tive homens que chegaram para mim e falaram assim: pastor, me unge. Eu vou abrir um ministério, uma igreja, me unge. E eu vou dizer uma coisa para você. O ministério do homem começa dentro da casa dele. Algumas pessoas me perguntaram e falaram assim: cara, a gente não está vendo você pregando, a gente não está vendo você saindo. De fato, eu fechei minha agenda para pregar fora. Hoje eu estou muito bem servindo a Deus na comunidade Nos Braços do Pai, em Caraguatatuba. Eu estou muito bem aqui. E por que isso aconteceu? Porque Deus me revelou algo muito forte, muito profético. Deus falou para mim que o meu chamado é cuidar da Diana, da Ana Júlia, do Davi Emanuel e do Theo. E pregar é consequência disso. Quando você, homem, entende que o teu chamado é cuidar da sua família, cuidar daquilo que é de Deus, Deus começa a colocar outras coisas na sua vida e no seu ministério.
Então entenda que ser cabeça é ter responsabilidade. Ser cabeça não é chegar em casa e falar, eu quero a janta, eu quero essa mistura, eu quero café, eu quero isso. Ser cabeça é dar direcionamento. É direcionar a tua família, não cair, mas a compreender o que é um sacerdote. O que é ser um templo dentro de casa. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu nunca vi oportunidade tão ímpar quanto essa do coronavírus. Se tem uma coisa boa que aconteceu no meio desse caos, se é que podemos dizer que aconteceu alguma coisa boa no meio desse vírus, mas no meio disso, alguma coisa boa que tem acontecido é o tempo que Deus preparou para você, homem, ficar na sua casa. Para ficar na sua casa, olhar nos olhos da sua esposa, olhar nos olhos dos seus filhos, conversar com eles, mostrar quem é você. Porque antes você dizia, eu não tenho tempo, e agora você tem. E o que você está fazendo com o seu tempo? Se guardando, se fechando, se trancando, ou sendo um sacerdote? Mas você acha que acabou? Não, não acabou não. Calma que ainda o sal está grosso. Vamos lá, o verso 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam submissas aos seus maridos. Voltamos a falar sobre o ato da submissão. A mulher será submissa a partir do momento que o marido for líder. Pega isso no teu espírito. Se você for líder, a tua esposa se torna submissa. Se você não for líder, ela nunca vai ser sujeita a você, porque ela vai ter que tomar uma atitude, senão a família perece. Verso 25. Maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você acha que você ser líder, que você ser cabeça é mandar? Não, ele está dizendo, ame a tua esposa como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Se você não amar a sua mulher a ponto de dizer, eu dou a minha vida por ela sem pensar, você não consegue entender o que é o ministério sacerdotal. E esquece essa coisa de submissão, porque você não vai conseguir viver isso. Uma mulher que tem o marido em casa, que a ama, ela se sujeita a ele porque ela entende o que é amor. Verso 26. Para que a santifique, tendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim os maridos devem amar a sua mulher, como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Olha a profundidade disso e como isso é forte. Ele está dizendo, você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, e na medida que Cristo amou a igreja, apresentando ela sem ruga, sem mácula e sem mancha. Tem muito irmão aí dando ruga para a mulher, de tanta preocupação que você está dando para ela. E Jesus está dizendo, você precisa apresentar uma noiva adornada, uma noiva pura. Então você precisa compreender o que é ser um sacerdote. Para nós terminarmos essa primeira videoaula, compreenda o que a Bíblia diz no livro de Gênesis capítulo 7. Deus chama Noé e fala, Noé, constrói uma arca para mim. Agora pega isso no teu espírito. Deus manda ele construir uma arca num tempo que não tem chuva, aonde não tinha um rio próximo, mas mesmo assim Noé obedece. Por quê? Porque é sacerdote. Tem ouvido, tem olhos, tem nariz e tem uma boca que representam a Deus. E ele constrói a arca. Mas sabe de uma coisa? Para mim a parte mais difícil não foi Noé construir a arca. Não foi Noé ir nas portas das pessoas dizer que vai ter um dilúvio e as pessoas o chamarem de louco. Essa não foi a parte mais difícil para mim. Para mim a parte mais difícil é Noé voltar para casa e falar para a mulher dele, nós temos que pegar os nossos filhos e colocar dentro de uma arca. Você entende a gravidade disso? Como é que Noé vai chegar dentro da casa dele e vai falar para a mulher dele, olha mulher, nós vamos para um projeto de Deus. Só que Deus falou comigo, não falou com você, falou comigo. E nós vamos entrar dentro de uma arca. Não tem chuva, não tem rio. Mas nós vamos entrar. E Deus vai fechar do lado de fora. Você entende isso? Olha o cenário que ele está colocando a família dele. Aparentemente não é um cenário de morte. Não é um cenário maluco. Ele convence a mulher, convence os filhos e as noras. Agora, como que Noé convence, querido? Olha o texto, como ele convence. A Bíblia não diz que ele chamou a mulher. A Bíblia não diz que ele chamou os filhos. E a Bíblia não diz que ele chamou as noras. Ah, pastor, agora você ficou louco, você endoidou de vez. Eu vou até tomar um café aqui porque minha garganta secou. Ele simplesmente trabalhou. Ele fez a arca. A vida dele foi o convencimento para a mulher, para os filhos e para as noras. Porque todo dia que a mulher ia na varanda da casa, ela olhava o marido fazendo o quê? Trabalhando. Trabalhando no quê? No propósito que Deus havia dado para ele. Quer que a tua mulher seja submissa a você? Seja um sacerdócio. Seja um sacerdote. Cumpra o sacerdócio. Viva o propósito de Deus.
E a tua mulher vai passar a seguir você, vai passar a olhar para você com outros olhos. Os teus filhos vão passar a admirar você, porque vão entender que você é um sacerdote, que você não está de brincadeira, mas que você está ouvindo Deus e levando eles para um caminho de vida eterna. Paulo ainda diz, em primeira carta que ele escreve para a igreja de Coríntios, capítulo 14, verso 35. Mulheres, se tiverem alguma dúvida, pergunte para os seus maridos em casa. Isso aqui ele está falando que a mulher deveria estar calada no culto, mas é num outro contexto. Eu também não vou falar sobre isso. Eu vou só me ater a essa pergunta. Se a tua esposa fizer alguma pergunta para você, à luz da Bíblia, você está preparado para responder? Um sacerdote não pode ser neófito na fé. E neófito na fé não é aquele que tem curso de teologia. Neófito na fé é aquele que tem coragem de abrir a Bíblia, não como um livro de cabeceira. Não é caixinha de promessa, essa sem vergonhice que tem por aí. A Bíblia é um livro para você meditar. Por isso que o salmista disse, guardei a tua palavra no meu coração para meditar de dia e de noite. Então pega essa visão. Ser sacerdote e ser líder requer responsabilidade, dar direcionamento para a tua casa e para a tua família. Se você fizer assim, todos os teus dias irão muito, muito, muito bem. Irmãos, essa foi a primeira videoaula. Nós vamos fazer outras videoaulas com outros temas também. Vai ser direcionado a você. Compartilhe esse vídeo com alguém. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no nosso canal, dá um joinha lá, faz a gente poder levar esse canal mais longe. Leve esse vídeo para outras pessoas, leve esse vídeo para homens, maridos, filhos, pretendentes a casar. Espalhe esse vídeo por aí e eu sei que você vai edificar muitas pessoas. Você vai ser um instrumento de Deus. Eu profetizo isso na sua vida. Você será um instrumento de Deus, levando esse vídeo para outras pessoas e outras pessoas serão edificadas pela fé. Eu sou o pastor Cabral, nós estamos aqui no canal Liga Desligado. Deus abençoe, um forte abraço em nome de Jesus.